em relação à posição, eu lembro que também você, cada vez que eu venho aqui fazer uma constelação, bater um papo, eu aprendo um monte. E eu lembro que você falou também de uma localização do professor em relação ao aluno, quando ele vai falar de algum conteúdo para aquele aluno específico, ou vai falar de uma lição de casa, de um comprometimento do aluno. Me conta um pouquinho isso, assim, dessa posição, o que vocês observam que é mais fluido, né? Que é mais... Então, no curso de formação de pedagogia sistêmica, nós fazemos muitos experimentos com os professores, porque é uma aprendizagem corporal. Nós falamos de inteligência somática, soma, corpo, né? Então é uma questão biológica, nós levamos absolutamente isso em consideração. Então, o que nós percebemos? Que o professor à direita e o aluno à esquerda, existe uma postura de liderança. É muito interessante. Tem exercícios que a gente faz de frente e depois na lateral. Posição, você sabe como que é a psicologia, observa detalhes também, né? Quando estamos de frente um ao outro, sabemos que estamos em processo de confronto. E confronto não é o que a gente quer na sala de aula. E é muito interessante os exercícios que nós fazemos. A gente percebe a criança na frente do professor, ela tenta de tudo para manipular. Professora, convencer o professor, eu não fiz o dever de casa. Me dá uma chance. É muito interessante. Né? E aí a professora tem as respostas que nós damos, as perguntas que sugerimos no exercício, e aí sente o corpo como é. Então, quando o aluno fala com o professor, ao trazer o aluno à nossa esquerda, e a gente diz assim, o que é mesmo? O que é interessante? Experimente. Né? A criança se inibe. Olha, não vai contar tanto, vai tentar manipular tanto ali, Sim, não vai tentar. Então ela diz, é muito interessante, às vezes ela baixa os olhos, às vezes ela diz assim, eu não fiz o dever, né? Mas já não é mais, dá uma chance, por favor, olha, sabe? E assim por diante. Existem alguns professores, dependendo da personalidade, que se irritam. Existe professor que fica morrendo de dó. Isso. Vai ter da história de cada um. Mas quando você traz à esquerda, é impressionante, é no nível mesmo profundo, biológico. Você assume um lugar de liderança, inclusive na mente da criança. E o professor, ele é o líder. Ele é o líder, ele é o que traz o conhecimento. Eu acho que nem só o conhecimento, traz a ordem, traz a experiência. Não é, quando você fala isso, eu sei que eu te conheço, né, conheço a história, não é questão de cima para o de baixo no sentido de imposição, mas no sentido de carregar toda a experiência, carregar o conhecimento e ajudar esse aluno a ser conduzido pela aprendizagem dele. É muito interessante a gente pensar assim também, olha, para onde eu trago meu aluno? Para o lado do meu coração. Olha que lindo. À esquerda, né? E aí para onde eu posso ajudá-lo de fato. Sim. Então veja. E onde ele vai se permitir ser ajudado também. E isso é muito importante a sua fala, e quando você põe a palavra imposição. Todo o trabalho sistêmico tem a ver com posicionamento. Então eu me posiciono diante do aluno, me posiciono diante do conhecimento, me posiciono diante da vida. E a imposição implica em o outro levantar defesas. Porque lá na profundidade do inconsciente, ninguém aceita imposição. Então eu me faço de agradável, mas eu me defendo de você. Tá certo? E sempre que possível eu vou escapar, vou fazer esquiva. Então quando eu trago, além de ter a questão biológica, a questão energética, eu tenho a questão subjetiva. E experimente. Sabe? Trazer o aluno carinhosamente para a esquerda. Vem à minha esquerda. E com vídeo. E aí converse com ele. Perceba o que acontece. O que acontece com você e o que acontece com o aluno. E isso também serve para pais e filhos ou não? Seria outro contexto?
Não, os pais são os líderes, certo? Sempre. Né? Mas na sala de aula é preciso fazer esse movimento. Os pais devem, de verdade, dentro da criança, do trabalho e dos professores, subjetivamente, ou seja, fazer um trabalho interno, o lugar dos pais é aqui. O pai à direita e a mãe à esquerda. O tempo todo. Então, o professor, inclusive, trabalhar dentro de si para que ele também assuma esse lugar em relação à sua própria família. E quando ele olha para o aluno, ele visualiza os pais atrás da criança. Então, ele se sente, ele entra na sala de aula trazendo seus pais, né? E olha para o aluno com os seus pais. Sim. Então, quando o professor está diante de um aluno, de alguma forma, ali não existem duas pessoas, ali tem no mínimo 6, né? Porque nós trazemos a nossa história, o nosso contexto e, sistemicamente, nós trazemos a nossa família. E a criança está a serviço da família, mesmo que seja no profundo do inconsciente. Então, ela precisa tomar os seus pais, assim como os professores nós chamamos de tomar os pais, que é ir para essa postura. Isso libera para a aprendizagem, né? Porque é muito complicado para a criança vir para a escola e ele não sente que os seus pais também têm um lugar no coração dos professores. Os seus pais têm um lugar nessa escola de verdade, entende? E ele fica pensando nos pais. E será que eles estão bem? Será que quando eu voltar eles estarão lá? Às vezes, muitas vezes, né? Os pais as famílias estão diferentes hoje de outras constituições, né? Os pais separados e assim por diante. E as crianças se sentem divididas. E também pode fazer parte desse trabalho unir os pais no coração dessas crianças. E aí libera as crianças para a aprendizagem. As crianças se acalmam e a professora se torna a professora deste aluno, apenas a professora. Porque daí eu não preciso me preocupar com a criança no sentido de salvá-la, no sentido de fazer mais que seus pais, no sentido de fazer melhor. Não, essa criança traz um destino, essa criança traz o seu contexto e a sua história. E eu fico em paz com isso e eu convido para a aprendizagem do meu lugar sistêmico, da minha postura, e eu olho para ela nessa postura. É interessante, é como se você ligasse o ar-condicionado da sala, abrisse a janela, sabe? É como se uma nova aliviasse. Se torna menos pesado, entende? É uma experiência e essa experiência tem se espalhado pelo Brasil aos poucos. Nós chamamos os professores com essa postura sistêmica de sementes. E aí tem muitos relatos já na internet a respeito disso. A aprendizagem ganha um outro fluxo, uma outra proporção, né? Porque cada um no seu posicionamento, no seu lugar. E o relacionamento se estabiliza.